Muitíssimo obrigado, muitíssimo parabéns para você. Nessa data querida? Não, imagina, ninguém está fazendo aniversário. Se tiver também, meus parabéns. Eu tive contando aqui, meu amiguinho, minha amiguinha, meu colega, minha coleguinha, que até aqui, vou finalizar hoje, já, idolatria, vou finalizar agora. Sabe quantos versículos, por mais, por menos que eu contei, porque meu óculos está, ó, daqui eu não enxergo nem meu rosto sem óculos, ó. Então eu tenho uma defasão para mais, para menos, né? Alguns capítulos e versículos eu fui adicionando depois e não leu, tá? Então praticamente eu vou deduzir que vocês, não deduziu não, tá marcado, 1998 versículos de tudo que a gente aprendeu até agora. Para você é muito conhecimento, ninguém mais vai te enganar, ninguém mais te engana. E são, neste livro da idolatria foram 40 na doutrina, 42 livros diferentes, de Gênesis a Apocalipse. Capítulo foi 198 capítulos. E só a idolatria deu 410 versículos. Para mais, para menos, 400 versículos. Tá bom? Você aprendeu muito, parabéns. Você hoje entende um pouco de Deus. Um pouquinho. O nome, a respeito do nome, eu não vou conseguir difundir para você, porque mesmo assim não existe traduções perfeitas para o nome do nosso Pai Celestial. Yahweh, que quer dizer, Ele é o que existe, é o que é. Já falei várias vezes, vou falar até o final. É um título que deu para Ele mesmo. Eu sou o que sou poderoso, Criador. Legal? Vamos nós ler hoje, então, os finais aqui da idolatria. Para finalizar mesmo, hoje você vai ficar tranquilo a respeito disso. Chega para você. Está até com nojo de mim, né? Está até com raiva de mim, né? Idolatria? Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, verso 5, verso 6. Corre aí comigo. 5, 6. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a concupiscência e a avareza, que é idolatria. A avareza quer dizer idolatria, então ela está relacionada, a idolatria está relacionada à prostituição, à avareza, o pecado parece que é o mesmo grau, tá bom? Já li agora o 6, vamos lá o 6, o 5 já li. Pelas quais coisas vem a ira do Criador, sobre os filhos da desobediência, a ira do Pai cai sobre nós, quem desobedece. Tessalonicenses 1, 9. Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vocês convertestes dos ídolos a Deus. Ou seja, tinha pessoas que saiu fora da idolatria e seguiu ao Criador. Hoje é difícil de ir em qualquer igreja, muito difícil entrar em alguma igreja hoje. Mas acreditem na palavra de Deus, na Bíblia. A tua Bíblia aí tem isso, tá? Acompanhe na sua, viu? E não fique triste comigo. Idolatria é um pecado mortal. Tem arrependimento? Tem. Agora, o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. De que forma? Eu não sei. Mas é o único pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Santíssimo Pai Celestial Yahweh. Hoje é muito difícil blasfemar, porque é muito difícil. Mas, idolatria, você sabe, é um pecado mortal. Mas tem perdão. Deus vivo e verdadeiro. Beleza. Vamos agora, Pedro capítulo 4, 3. Pedro capítulo 4, versos 3. Estou virando a folha aqui na frente, né? Fica vendo que legal. Pedro capítulo 4, versos 3. Não achei ainda não. Vamos lá. Em Hebreus eu não achei nada de idolatria, tá vendo? João, Pedro, 1 Pedro,
4:3. Porque é bastante que no tempo passado tinhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, borrachices, fala bobeira o tempo todo, fala bobeira, entra numa mesa de piadinha, essas piadinhas que tem tudo hoje, é tudo borrachices. O Pai Celestial não gosta nem da idolatria, nem da bebedice. Glutonaria, o que é glutonaria? Pesquisa aí. Glutonaria é quem é glutão, valente, é isso? Palavras torpes, bruto. Pesquisa para mim, depois você comenta aí, faz favor. Aí, meu amigão Gustavo, comenta aí no que é glutonaria. Glutonaria, faz favor para mim quem quiser, tá bom? E abomináveis idolatrias. O assunto é idolatria, mas estamos aconselhando vocês a um monte de coisa já. Vamos aqui a nós agora para o 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Yahushua é o Cristo, né? Jesus é o Cristo, é o Messias, Yahushua é o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, que ama a Deus que gerou, né? Ama também ao que dele é nascido. Quem ama a Deus, ama quem é nascido de Deus. Amamos quem? Duas pessoas é para nos amarmos, nós amarmos ao Pai Celestial Yahweh, que é o Filho Yahushua Mashiach. Pode tentar ver aí. Se você tiver mais curiosidade que eu te dou um conselho. Vai com cuidado, vai com muita calma, pesquise o nome Yahweh, Yahushua. Você vai ver que é o nome lá no hebreu antigo dado ao nome do nosso Messias, Jesus. Jesus quer dizer Salvador, mas não é o caso. Vamos aqui para o Apocalipse. Apocalipse, na verdade, Revelação. Isso, na Revelação 2, 14 e 20. Revelação 2, 14 e 20. Enfrentando algumas coisas, tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão era corrupto, está cheio. Balaão era ganancioso, está lotado na nossa era atual. Os balaonitas só fala de dinheiro, só pensa em dinheiro. Balaão só pensava no dinheiro. Profetizava mentira para ganhar dinheiro. Todos esses que você vê, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Adorno, Janor Duque, que andam usurpando, extorquindo as pessoas, são doutrina de Balaão, não prestam. A qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, induzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Balaque, o rei, incentivava o povo de Deus a comer as coisas sacrificadas a ídolos e a prostituir-se, ter várias mulheres. Várias mulheres a Bíblia condena. Ô Israel, achei na Bíblia que Davi casou com tantas. O problema é dele, não é meu, não é seu. Deixa quieto. Ele era o queridinho de Deus. Eu não sou, você não é. Aconteceu muitas desgraças por causa disso na vida de Davi, na vida de Sansão, na vida de Salomão. Muitos outros mais, tá? Vamos aqui para o 20. Isso mesmo, versos 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Não estou falando para você, foge da idolatria? O que Jezabel era? Prostituta. Jezabel era uma piranha.
E assim mesmo. Piranha é um peixe. Se você falar alguma coisa, você falou palavrão piranha, piranha é peixe. Eu não me condenei pela minha palavra. Vamos lá. O 13, certo? Né? 9:20. Apocalipse 9:20. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas, eles não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, aos ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. Essa coisa aqui é no últimos dias mesmo, nós não vamos passar por isso não. Vai vir uma praga aí, a dos gafanhotos, né? Muitos não vão se arrepender da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, de adorar demônio. Esses vão ser lançados no lago de enxofre vivos. Lá eles vão se desmaterializar a figura barro, carnal, e o seu espírito já transformado, e vão ficar no tormento, tá? Esses sim não foram mortos, mas os que arrependeram, muitos foram mortos, outros foram levados com o cordeiro, tá? Tem uma coisa que não me cabe agora falar, é muito difícil de falar de arrebatamento no último dia, é uma loucura. Uma loucura. Vamos pro 13. Isso daí. 13, 3, 4. Também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Essa besta aqui, vamos lá no versos 4. Nesse versos 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Esse caso aqui está para acontecer na nossa terra. Eu não sei o certo, mas pesquisar vai encontrar. Está para acontecer na nossa terra. Parece que esse cara está morto, já está morto. E no finalzinho do tempo, esse dragão, Satanás, ou Azaziel, que é o nome original dele, que muitos falam que é Lúcifer, mas não é Lúcifer, o nome dele não é Lúcifer, deram esse nome para ele. Porque Lúcifer vem do latim e quer dizer portador de luz. Ele não é portador de luz, coisa nenhuma. Ele persiste em transformar, em enganar em luz, mas ele não é mais. Perdeu a glória que tinha lá com o Pai quando antes de pecar na terra. E esse dragão é ele, é um dos mais fortes demônios dos espíritos iníquos, Satanás, Azaziel, ou tem outro aí, um nome aí, que corrompeu todas as outras legiões de anjos que fizeram pecar contra Deus, tá bom? Vai lá no livro de Enoque, no meu amigo, na verdade nua e crua, verdade nua e crua, vê lá, vocês vão ver lá a respeito dessa legião. 200 anjos seguiam-se Azaziel, ou ele ou outro nome, mas eu tenho certeza que é Azaziel. E a besta é um morto que está na terra aí, sendo preservado por uma denominação. Não sei o certo, não posso te falar, confirmar. Ele está morto. O espírito de Satanás vai entrar nele, vai fazer com que ele mova-se antes e fala, mas não vai ter o brilho no olho dele. Ele está morto. Ele vai ser um fantoche na mão do diabo. E as pessoas em si vão andar atrás dele, adorando a besta, que essa besta é esse homem, não é animal não, viu? Essa besta aí não é o diabo não, porque o dragão é o diabo aqui. O dragão sim é o simbolizado diabo aqui. A besta é aquele humano, carne, material, carne, humano, terra. Fica aí a dica, cuidado. Agora o 14, 9, 10, 11. 14, 9, 10, 11. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e receber o sinal na fronte, na mão, na testa e na mão, também o tal receberá do vinho da ira de Deus, da ira do Criador Yahweh, que se acha preparados sem mistura, dor, sofrimento, tormento, no cálice da sua ira, da raiva, do ódio, porque Deus tem ódio sim, de idólatra, de pecador, de demonismo, assassino, ladrão, adultério, prostituto, ele tem ódio sim, viu? Não da pessoa agora, mas no finalzinho, acabou, ai, 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 Deus vai passando aí, Deus vai passando a mão na cabeça, aleluia, para com isso. Vai ver no Facebook o que tem dessas merda por aí. Mentira, não estou te ensinando a verdade. Mentira de novo. Deus está enviando um anjo aí para te... Mentira. Esse monte de pregação que você está vendo no Facebook aí, ó, tudo é balela e mentira. Essa é a verdade aqui, a verdade é essa. Que leiam a Bíblia para você e esclareça para você a verdade. O cálice da ira será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não vão ser atormentados? Onde eu acabei de falar? Os adoradores da besta, da fera, dos demônios, os idólatras, os iníquos, os prostitutos. Se eu não tiver também hoje, se eu não tiver, talvez meu pecado não seja tão grave assim, serei lançado lá também. 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tens repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do nome dessa besta. Cuidado, nosso Criador, nosso Pai Celestial, te alerta agora. E há muitos que morrem, já estão sendo lançados nessa dimensão paralela chamada de inferno, lugar de tormenta. Vamos aqui para mais uma, mas não é um assunto do inferno. O inferno não, a idolatria, foge dela. Tá ótimo. 15:2. O 15:2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome estava em pé, e o número do seu nome estava em pé junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Isso é uma separação do povo que vai reinar, vai morar no paraíso mesmo. A terra talvez não seja o lugar mais. Vou fazer um comentário já. Por que eu não acredito que a terra vai ser o paraíso? Eu tenho 80% de certeza que não vai ser o paraíso? Porque desde Abel que seria o primeiro santo morto, assassinado por Caim, quantos bilhões e trilhões já morreram que estão salvos? E quantos bilhões e trilhões que já morreram e estão condenados? Não cabe na terra o número de pessoas que vão herdar a vida eterna e muito menos o número de pessoas que vão herdar o sofrimento eterno lá em Daniel 12 ou 8. Daniel, eu vou te mostrar para você qualquer dia a respeito de onde está Daniel 12, que vai ser ressuscitado para o inferno, desprezo. 16:2. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Adorar a imagem. Ira, ardência, sofrimento. Essa terra ainda tem muito que passar. Não fica pensando que o fim dos dias é hoje não, tá? O nosso fim pode ser hoje, o meu e o teu, morrermos. Morre salvo, porque está escrito, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou, quem crê em mim nunca morre. Ou seja, Cristo, o nosso Messias, Yahushua, pode te ressuscitar lá no paraíso, como ele prometeu para o ladrão, pode fazer por você. Opa, beleza? Vamos para os últimos capítulos. 19 e 20.
e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e das aves que tinha, e das aves se fartavam com as suas carnes. Aqui não era bem isso aqui, porque não está falando da idolatria, né? 19 e 20. Eu estou no 21, desculpa, é o 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que é a fera, a besta, e o dragão está aqui, que é o falso profeta, que fizeram diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre eternamente. Esses caras vão vivos para o inferno, lugar de tormento. Os demais foram mortos a espada. No grande dia, no juízo final, muitas pessoas vão morrer. Que ficaram, que não ficou. Uma coisa que não está no assunto agora. Foge da idolatria. 21:8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é segunda morte. Essa segunda morte, que eu acabei de falar que vai ficar lá para sempre, vai ser significativa no pensamento de Deus, vai ser longe. Imagina você com um estilingue, com uma bolinha de vidro, arremessar ela o mais longe possível numa meia de uma mata, no meio de uma mata. Você vai achar? Como se Deus lançasse o Hades, o inferno, o lugar de tormenta, no mais longe do canto do universo, que nem ele vai lembrar mais daqueles que foram para lá. Isso é segunda morte, sofrimento eterno. Agora aqui eu vou chegar no 22:15 e terminamos, tá? E terminamos a Bíblia não, o assunto da idolatria. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama a prática da mentira. Ama e pratica mentira. Ficarão de fora do reino de Deus. E eu estou entrando agora no próximo assunto, feitiçaria, tá? Tá legal? Ó, vou falar assim, muito obrigado para você que ficou comigo aqui até hoje, estudou 1988 versículo, certo? 1998 versículo. Aprendeu muito, viu, meu amiguinho? Aprendeu muito, tá? Bastante, você aprendeu bastante. Idolatria, acabei. Aprendeu muito. Fica longe da idolatria, da prostituição, da mentira, do estrangulado, amém?